Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje um convidado especial, nosso amigo Fred Pinho. Seja bem-vindo, Fred. Meu amigo Ítalo, que prazer estar aqui no Giro Host, tá? Nós já batemos papos muito bons, mas eu espero que esse de hoje seja o melhor de todos. Beleza, com certeza, com certeza. Estrategicamente está tudo organizado aqui para cronologicamente saber tudo sobre o Fred Pinho. E para você... E para as pessoas que estão assistindo aqui a primeira vez, né, o nosso Giro de Negócio. O Giro de Negócio é um bate-papo informal, viu, Fred? Tranquilo. Perfeito. Onde a gente convida pessoas relevantes, pessoas que estão dando certo, pessoas que possam contribuir com o nosso público, né? Que são empresários, gestores, empreendedores, pessoal que é autônomo, tá bom? Então seja bem-vindo e vamos iniciar, né, Fred? Maravilha, muito bom. Estamos aqui. Pronto. Fred, obrigado mais uma vez a sua disponibilidade. Espero que você goste do bate-papo, né? Essa nossa conversa vai ficar por longas datas aí no YouTube e em outras plataformas, né? E eu queria iniciar sabendo se o Fred é de Fortaleza, qual foi o bairro que ele nasceu. Perfeito. Né? Porque aí a gente vai descobrindo as suas aptidões e pessoas que de repente possam se identificar também com você. Maravilha. Primeiro, eu quero parabenizar aí, Ítalo, e dizer que eu gosto muito desse formato de podcast, porque ele é baseado numa máxima muito interessante, que é conversando que a gente se entende, né? É batendo papo. E quando eu falo a gente, não só eu e você, já nos conhecemos há muito tempo, mas também... Afasta só um pouquinho assim, Fred. Mas também... Não, afastar um pouco para não ficar muito em cima. Perfeito. Mas também conversando e se entendendo com o público, né? Que está nos assistindo agora e que é o seu público, então... Mas aqui sobre o Fred Pinho, meu amigo, eu já passei dos 50, essa é a melhor maneira de falar a respeito da minha história, mas os cabelos brancos também já mostram, né, que existe uma certa experiência para trás, mas eu sou de Fortaleza, né, eu sou um cara que sou de Fortaleza, mas que tem a família, acho que grande parte da minha geração, família é do interior do estado, então meu pai é um cara que nasceu em Iguatu e durante bom tempo da minha infância, eu tive contato com essas minhas origens. Então, eu sou um fortalezense com origens iguatuenses, por parte da família do meu pai. Qual o nome da família lá? Alexandre, por isso que é o sobrenome do meu pai. Eu sou chamado de Fred Pinho. Normalmente a gente adota o sobrenome do pai, o último, né? É provável que Paiva tenha vindo do seu pai, faz sentido? Não, por incrível que pareça, da minha mãe. Então, coincidentemente, Carvalho é o mesmo caso, né? Então, Carvalho. Você adotou o Paiva, eu adotei o Pinho, porque se eu adotasse o sobrenome do meu pai, eu ficaria com dois nomes próprios, Fred e Alexandre, né? E acabou que eu me tornei Fred Pinho. Essa história, eu até mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Caetano, na época da faculdade. Eu, garoto, eu não entendi esse negócio de nome, sobrenome, né? Sim. Minha família, assim, nunca focou nisso. E aí ele, rapaz, teu nome é Ítalo Paiva, cara. Aí eu... Olha aí. Agora entendi, tá certo. Então, eu vou te contar e para contar para todo mundo quem aqui... você é e o seu sobrenome, né? Perfeito. Como é que eu me tornei Fred Pinho? Eu estava nas vésperas de assumir a Associação dos Jovens Empresários e fui convidado para uma rodada de entrevistas e uma delas foi com um cara bastante conhecido, principalmente das gerações anteriores, chamado Lúcio Brasileiro. Eu lembro do Lúcio Brasileiro. E quando ele chegou no estúdio, e eu já lá nervoso, né? Menino, nervoso e aguardando um dos caras colunistas sociais. Você tinha quantos anos, Fred? Cara, tinha 27 anos, 27 anos ali. E aí, esperando, nervoso, primeiras entrevistas, logo com o Lúcio Brasileiro. Aí ele chegou, o senhor é o entrevistado? Pois é, o senhor, né? Ele me chamou, apertou minha mão, o nome dele, aí quando ele viu Fred Alexandre, ele disse, você se chama Fred Alexandre? Aí eu, Frederico Pinho Alexandre, a ele. Olha, com o Fred eu concordo, mas com o Alexandre não. Você se chama Fred Pinho. Você tem que ter dois nomes e você tem que optar pelo seu nome mais curto e forte. Isso. Por exemplo, quem é o presidente da FIEC? Fernando Cirino. Quem é o presidente da CDL? Valmar Miranda. Isso, ali ele... Aí tu... O problema foi chegar em casa sabendo que eu tinha que prestar conta com meu pai, que tinha adotado o nome da minha mãe como nome oficial e tudo. Mas... Ítalo, eu sou esse cara com 56 anos, que gosto muito do que eu faço, que tenho aqui toda a alegria do mundo de falar do quanto pra mim, eu sou um cara muito família. 56 com cara de 35. Rapaz, isso já é uma boa forma de começar o podcast, giro, né?
Giro Podcast, é isso? É o Giro de Negócios. Giro de Negócios. É uma excelente maneira de começar o podcast, porque é um presente, né? Mas, bom, e que para falar aqui, abrindo aqui os trabalhos, que também gosto bastante de me cuidar. Gosto da ideia de ser alguém que está sempre se cuidando. Tem que ser, né, cara? Tem que ser. Atividades físicas frequentes, né? Uma alimentação o mais bem cuidada possível, não há exagero nisso, da minha parte não há exagero. Gosto muito de leitura, são hábitos que eu tenho certeza que vão também mantendo a gente com um nível de interesse sobre tudo, né? Cultura muito alto, e aí a gente vai levando. Beleza, Fred. E como você é de Iguatu, você sempre ia lá? Você sempre teve esse contato com o interior? Não, eu tive era mais contatos, não foram tão grandes, Ítalo, mas eles, quando aconteciam, eram maravilhosos. Você imagina, eu tenho umas curiosidades, eu sou uma criança, meu pai, meu pai, ele era engenheiro civil e presidia um órgão público, né, na área de saneamento, chama DNOS. Fred, deixa eu só te pedir uma coisa, deixa só um pouquinho mais distante. Mais distante, né? Para não ficar estourado. Na hora, meu amigo. Fica tranquilo que eu corto aqui. Vamos nessa. Pulo. Perfeito, então vamos lá. Aqui meu pai, então, era um engenheiro e presidente de um órgão público. Mas que ele tinha essa conexão com a família dele, mas que com a origem da cidade, mas também que eu costumava viajar com ele, né? Porque tinham várias obras no estado e que me levava para esse contato que existia tanto com ele, né? Um contato mais prolongado, aprofundado com meu pai, e essas experiências no interior do estado. Toda vida que eu ia para Iguatu sempre era uma coisa fantástica, porque eu era muito pequeno, então aquela cidade parecia grande para mim. Né? E era uma cidade que parecia grande, mas todo mundo se conhecia. E aonde eu era identificado como filho do Aldir, que era da família do seu Manuel Alexandre, né? Então essas recordações são maravilhosas. A experiência de ir para o local, passar as férias, né? Sem o pai, sem a mãe, mas com os tios e primos. Cara, isso é maravilhoso. E eu lamento muito que essas gerações mais agora recentes, a turma mais jovem, não tem essa oportunidade, Ítalo, né, de vivenciar o interior do estado, só quer saber. Ir para a Disneylândia é fantástico. Ir para os parques de diversão do mundo é fantástico, mas tem muita coisa boa aqui. E muita coisa boa relacionada às nossas origens familiares. A pergunta é mais sobre isso, sabe, Fred? Para saber a relação que você tinha com seus pais. Porque geralmente a gente se espelha no pai, na mãe, no tio, no primo. Né? No seu caso, você estava bem presente com seu pai, não é assim? Assim, meu pai sempre foi um cara, muito, claro, marcante na minha vida e que teve uma trajetória que hoje é curiosa para mim, considerando aquilo que eu faço. Porque o meu pai foi esse cara que foi um grande engenheiro, que se dedicou muito e se sobressaiu bastante nessa atividade na área pública. Mas olha que coisa interessante, Ítalo. Meu pai também foi um cara que recebeu uma boa herança, que tentou empreender. Mas como empreendedor, ele teve dificuldades. Ele não conseguiu gerar riqueza? Não houve o que eu hoje, é uma palavra que eu gosto demais, e por motivos que você já sabe, que é prosperidade. O que é a prosperidade? É você poder crescer em todas as áreas da sua vida de maneira equilibrada. O prosperar está associado a avançar, na origem da palavra. E o avanço de forma equilibrada. Então, é a saúde nos negócios, é uma saúde com a família, é a saúde afetiva no seu relacionamento com seu esposo ou esposa. Então, essa prosperidade. Então, nós temos, claro, coisas maravilhosas associadas ao nosso núcleo familiar e da forma como eu fui criado com meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe, que sempre estiveram casados, agora ele não está mais conosco, já faleceu, mas eu posso ouvir a minha mãe dizer assim: fui muito bem casada, meu filho, fui muito feliz com o seu pai ao longo de 56 anos de casamento, isso é um patrimônio. Que bom. E aí o que foi que ele empreendeu que não deu certo, Fred? Eu lembro, né? Era muito dinheiro, porque empreender com pouco dinheiro é desafiador. Não, né? Olha, naquela época, quem tinha um posto de gasolina já era algo incrível, ele tinha 2. Mas aí eu lembro, né, de ele ter dificuldades, olha que interessante, associada às pessoas. Olha que interessante, e isso faz parte do meu dia a dia hoje, Ítalo. Minha mãe sempre dizia, não, seu pai está com a dificuldade, ele não consegue encontrar um gerente, ele não consegue encontrar uma pessoa. E ele se dividia entre atividades na área pública
e o exercício de investir isso que teria vindo como herança. Então, ele não tinha um foco específico. E eu sempre gosto de dizer para os empresários, aonde estiver o seu foco, vai estar a sua prosperidade. Agora, aonde não tiver, vai estar a escassez. Isso é líquido e certo. Então, ele tinha dificuldade com pessoas. Então, ele desistia de um negócio, entendendo que o problema estava naquele negócio. E passava para outro. Não era um negócio. Era a carência que ele tinha e talvez uma decisão que ele demorou muito a tomar, que é, vou focar nas empresas. Então, teve o posto de gasolina. Depois do posto de gasolina, eu lembro dele ter tido uma empresa de táxi aéreo. E aí, essas viagens que eu fazia para o interior, olha que legal, ao invés de ter o pai ali do lado pilotando, como a maioria, né? Vê ali o pai dirigindo o carro e você, quando é muito pequeno, acha legal. Eu via o meu pai pilotando um avião. E eu e ele do lado ali. Que massa, entendeu? Né, e eu pedindo assim, papai, deixa eu pilotar aqui, né? Legal, cara. E ele deixava, assim, claro. Lá em cima eu conseguia pegar aqui no manche, claro, tudo, mas não mais do que isso. Claro, né? Meu pai sempre muito meticuloso, muito cuidadoso, né? Depois teve uma empresa de uma cerâmica, né? Que produz tijolos furados. E nessa época aí, o cara que de repente já tinha um carro importado, já era fantástico. Imagina o cara que tinha um avião, né? E ele tinha 3, né? Era mesmo, cara. A empresa existe até hoje, se chama Uirapuru Táxi Aéreo. Né? E é legal isso, porque o modelo do negócio era bom. O modelo do negócio posto de gasolina, Ítalo, era bom, mas o modelo de empresário que o meu pai adotou, que era um modelo parcial, não era o suficiente. Tu acha que assim, é porque ele não tinha um perfil, ele era um cara analítico, não era bom vendedor, não era o que foi que tu... Ótima pergunta, Ítalo. Ganhar dinheiro é uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo. Não é tudo no mundo, mas é uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo. Mas como tudo na vida exige vocação. Vocação. As pessoas, elas desconhecem o fato de que empreender, e além de empreender, é se tornar um empreendedor empresário. Porque o empresário, ele é o topo do organograma do empreendedorismo. Ele é o topo e é o melhor local que você pode estar quando você consegue girar bem esses 4 pratinhos que eu chamo de modelo de empresário, modelo de liderança, modelo de negócio e modelo de gestão. Podemos falar sobre isso mais adiante. Se você resolve, como empreendedor, ir para o topo do organograma, se tornar um empresário e girar bem esses 4 pratinhos, a tendência natural é prosperar. Agora, se você vai para esse topo e desconhece essa realidade, subestima um desses 4 fatores, meu amigo, aí é o pior lugar. Porque é uma quebra de expectativa muito grande. Você imagina, quem trabalha para alguém, um funcionário, nunca vai concorrer à possibilidade de chegar no final do mês, ao invés de receber, ter que pagar. Já aconteceu com você de chegar no final do mês para um colaborador seu e você dizer, você deveria ganhar 2.000, mas não, você vai me pagar 2.000. Como assim? Não faz sentido nenhum. O empresário é assim. Se ele deu prejuízo no final do mês, ele tirou 2.000 de algum canto, ou se endividou em R$2.000. Vendeu alguma coisa. Porque operou mal aí esses 4 pratinhos, essas 4 áreas fundamentais de um negócio. E ele que aprenda, né, Fred, com o erro. E ele que aprenda com o erro. Então, ser empreendedor é algo que você pode fazer associando o seu CPF a um CNPJ. Agora, quando você... a uma carteira de trabalho, melhor dizendo. Você pode associar o seu CPF associando ele a uma carteira de trabalho e ser um empreendedor, que é um intraempreendedor. Agora, quando você associa o seu CPF a um CNPJ, aí, meu amigo, o negócio se torna outro nível de complexidade e seriedade. E também exige vocação. Então, eu não vejo... Algumas pessoas que eu lido na minha atividade de mentor, muitas vezes dentro de um critério de sucessão, eles não têm vocação para estar onde eles estão, como empresários. Pois é, tu percebe que ele é meio forçado a ter que ter essa vocação? Não funciona assim. Não funciona, porque o fato de você ter um sobrenome não vai dar a você a vocação e a habilidade necessária para exercer atividade como empresário. Mas muitos são os que subestimam. Existe chance de dar certo? Rapaz, tudo pode dar certo, mas em alguma área vai dar errado. O cara pode ganhar dinheiro, mas não ser feliz. O cara pode estar feliz vendo o negócio indo para o buraco.
E isso é o que eu digo que não é prosperidade. Prosperar é você conseguir crescer, avançar na vida de forma equilibrada. Equilibrada ali em vários cenários, assim, aspectos ao lado. Todos os setores da sua vida, inclusive saúde física e mental. Claro. Saúde física e mental. Coisa que muitas pessoas estão né? pagando esse preço, estão entregando sua saúde física e mental em prol dos seus negócios. É uma loucura, né? Literalmente, né? Que a perda da saúde mental é uma loucura, né? É uma loucura. E aí, Fred, eu percebo, me corrija se eu estiver errado, quer dizer então que seu pai caiu meio que de paraquedas nesse planeta aí do empreendedorismo. Mas sabe o que é que eu acho que houve? E eu nunca falei sobre isso, Ítalo. Eu acho que o meu pai resolveu copiar o modelo dos irmãos. Ele tinha 2 irmãos mais velhos, extremamente empreendedores, e ele resolveu que deveria copiar. Eu acho que ele entendeu que tinha que prestar conta disso. Rapaz, essa herança foi muito boa, viu? Porque ainda sobrou dois postos para ele. Foi boa mesmo, foi. E assim, e depois ainda teve a chegada de um novo negócio depois. Mas dinheiro é uma parte importante do processo. Não é tudo. E muitas vezes nem é o mais importante. Quantas pessoas começaram do zero? Eu entendo que eu comecei do zero meus negócios. Não houve uma oportunidade, e isso foi uma coisa que eu lamentei muito ao longo do tempo, uma oportunidade de transição dele para mim, dentro das empresas da família. E eu muitas vezes, Ítalo, olha que coisa maluca, né? Poxa vida, eu poderia ter nascido antes para ajudar o meu pai. Né? Tipo, se eu tivesse nascido antes, mas quem é que pode dizer que teria dado certo? Tudo no seu tempo. Quem é que pode dizer que eu teria nascido Fred Pinho, poderia ter nascido de um outro jeito e poderia, inclusive, não ter sido fator de sucesso? A gente não sabe. Não sabe. Né? Tudo é perfeito, mano. Existe um filme brilhante que eu sugiro que quem ainda não conhece assista, se chama Efeito Borboleta. Que a gente quer voltar o tempo para alterar algumas decisões que a gente entende que não foram bem tomadas, mas não sabe que caso você alterasse, vários desdobramentos também sairiam fora do seu controle. A vida é assim. 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 Eu entendi. Então, Fred, ele querendo se basear no sucesso dos irmãos. Eu creio, isso é uma opinião minha. Nunca conversei sobre isso com a minha mãe, nem com meus irmãos, mas é uma leitura tão clara e interessante. Eu cheguei a essa visão agora aqui. Por que ele teria essa necessidade, se em paralelo ele teve aquilo que no final das contas foi o que deu a ele sucesso? Porque no final das contas meu pai foi alguém que criou 4 filhos, tendo a minha mãe como uma pessoa do lar. Ela escolheu, foi a escolha dela, preferiu ficar cuidando da família. Uhum. E ele teve renda suficiente para educar 4 filhos, colocando em colégios bons, todos hoje são formados. Então, ele fez um trabalho muito bom como chefe da família, se eu posso dizer assim, né? Como nosso líder. Mas o que levou ele a empreender, talvez seguir o modelo do pai e dos irmãos. Quando eu olhando para o perfil dele, e hoje eu trabalho muito com o perfil empresarial. Hoje, Ítalo, eu não trabalho com um empresário se eu não conhecê-lo do ponto de vista do seu perfil comportamental. E se eu fosse hoje, que eu não tenho como, aplicar os testes que eu tenho à minha disposição, que eu uso com meus clientes, com o meu pai, eu teria chegado a essa conclusão, certamente. Uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa muito analítica. Agora, curiosamente, tá? Eu sou assim. Já que você chegou nesse assunto, eu perguntei tudo isso porque minha esposa é engenheira também, civil. E aí ela é muito desse jeito aí que você falou, né? Ela tem o mundo dela, ela é uma pessoa analítica ao extremo. Tanto é que dentro das minhas organizações, né? O meu mundo, sou eu e ela, sim, ela cuida da parte analítica. Perfeito. E dá tudo certo. Maravilha. Porque com a minha experiência eu entendi que ela vai desempenhar um excelente papel nas nossas vidas fazendo isso aqui. Perfeito. Agora vamos lá. Em algum momento da vida de vocês, tá? Essa diferença de perfis foi motivo de conflito? Não, porque não sempre houve a visão da complementariedade. Claro, a gente já pois, tá meu amigo, vocês 18 anos. Vocês são exceção e eu parabenizo por isso. Porque hoje eu vivo de mostrar a necessidade das empresas se organizarem em torno das suas complementariedades. Sócios que estão querendo ser bons na mesma área ao mesmo tempo,
que estão buscando pessoas que fortaleçam sua zona de conforto. Não. Quem fortalece a nossa zona de conforto é mais do mesmo. E o que nós precisamos é disso. Eu tive essa situação, agora eu tenho com a Jennifer, minha esposa, minha sócia, parceira, que eu tive esse momento de conflito exatamente por conta das nossas diferenças. E hoje nós usufruímos das nossas complementariedades. Isso. Né? Complementariedades. Né? A parte da visionária do casal, a parte mais empreendedora, que tem da onde pode se esperar mais, por exemplo, coragem, é comigo. Mas o que é a coragem? O que é a potência sem o controle, meu amigo? É o apoio dela. Potência sem controle não é nada. Esse é o lema da Pirelli, viu? Né? Potência sem freio, carro com motorzão sem freio. Ruim. É como eu costumo dizer. Se alguém aqui quiser me fazer a doação de uma Ferrari aí, modelo atual, sem freio, eu vou dizer, fique para você, meu amigo. Ave Maria, com eu vou certeza. Querer isso para quê, né? Vou querer isso para quê? E aí, Fred, minha esposa, ela tem esse perfil. Eu acredito que seu pai também, né? Mas o seu pai não tinha esse complemento, não é assim? Não tinha. Realmente ele não tinha. Aí, né, você está colocando que a sua esposa é engenheira, né? Então, existem coisas em que um casal, um casamento... Eu sou muito fã dessa instituição. Eu sou muito fã. Porque é uma sociedade que tem possibilidade de dar certo de várias formas. Muitas vezes, um homem pode apoiar uma mulher e vice-versa, né? Eu estou falando desse formato mais tradicional, com todo respeito a todos os demais formatos, mas pode apoiar o outro, mesmo que só psicologicamente. Só que você também pode ter contribuições mais técnicas pelo fato de ter a sua esposa uma engenheira. Eu também usufruo da visão da vida de negócios da Jennifer por ser uma administradora, mentora também de negócios, especialista na área financeira. Né? Então, enquanto para mim, essa é uma área extremamente necessária, que eu defendo, que eu oriento meus mentorados a respeito, mas a prática do financeiro, ela fica com a Jennifer. Né? Eu tenho um olhar sobre isso, ela tem a prática. Né? Agora, já eu tenho a prática da ação mais empreendedora no nosso negócio e na nossa família, e ela tem a prática mais nos controles. Isso. Então, a complementariedade é fundamental. Eu meio que comparei, né? Porque você falando aí, eu identifiquei e entendi, né? Que na nossa instituição, aí ela deixa a parte do risco, da criatividade, né? De botar energia na coisa comigo, e a parte analítica com ela, né? Perfeito. Seu pai aí, realmente, você estava com ele, claro, mas muito garoto. Mas olha como é perfeito, Fred. Essa experiência de você estar com ele. Eu também me identifico com você, porque os erros cometidos a gente guarda, né? E aprende com eles. Concorda comigo? Fundamental. Né? E aí, Fred, vamos voltar aqui para Fortaleza. Qual foi o bairro que você morou? Qual foi o colégio que você estudou? Eu morei boa parte da minha vida, muito, na Padre Valdivino, tá? Que eu diria hoje que é um pouco ali, Aldeota, né? Acho que Fortaleza é a única cidade do mundo que tem um bairro maior do que a cidade, né? Por muito tempo, só se falava, já que você mora na Aldeota, tanto é que um dia criaram a Aldeota Sul, né? Faz sentido, mas... então a gente morava ali nessa região, Padre Valdivino, nas proximidades da Barão de Stuttgart, ali próximo da FIEC, que era um prédio que muitas vezes, quando eu ia numa sorveteria perto lá de casa, muito tradicional, chamado Juarez. Né? Eu ia no Juarez, moleque, e eu olhava para aquele prédio que é em frente ao Juarez e dizia, meu Deus, o que é isso aqui? Ninguém mora nesse prédio, mas também não sei se as pessoas trabalham, porque para mim naquela época só existiam dois tipos de prédio, o de moradia e os prédios de instituições públicas, né, de empresas públicas. E eu percebi que aquele prédio não era nenhuma coisa, nem era outra, né? Que era da Depois FIEC, eu pude entender, né? E pude entender mesmo, né? Tive momentos maravilhosos na minha vida e parte da minha história passou ali pela Federação das Indústrias. Então, aquela foi a região que eu morei, onde eu brincava de bola. Gente, brincar de bola é diferente de jogar futebol.
Hoje, todo jogo que a molecada se envolve, Ítalo, é de maneira muito competitiva, né? Eu brincava de bola, cara. E a gente ia pra a rua, que passava um carro eventualmente, né? A Padre Valdivino. Ei, Fred, tira as traves, lá vem um carro. Lá vem o carro, né? E as traves poderiam ser 2 sapatos, né? 2 latinhas. É bom demais. 2 pedras maiores, né? E morei lá, inclusive quando era calçamento, né? Calçamento. Então brincava de bola no calçamento e andava de bicicleta e... Poxa vida, maravilhoso. Logo depois, um pouquinho maior, ia para o colégio a pé, tranquilamente, andava 10, 12 quarteirões até o Santo Inácio, que foi a minha escola, né, onde eu me criei, né, como gente dentro dessa escola, com formação católica, né, jesuíta. E essa foi a região, né? Tinha uns primos que moravam ali na João Cordeiro, então esse trajeto da Padre Valdivino com Barão de Estudas, né? Ou seja, eu morava ali pertinho. João Cordeiro aqui, né? Perfeito. Até a João Cordeiro para poder ir para casa desses meus primos e desses meus tios. E da Padre Valdivino com José Vilar, Barão de Estudas, até a Desembargador Moreira, ali era um circuito meu muito claro de circular, né? Como criança, né? Sozinho, né? Eu tinha um hábito antigo, Quantos irmãos, cara? Fred? 3 irmãos. Contar aqui um hábito que eu tinha, que eu me orgulho demais, cara. E já dentro da gente criando um jeito de ser, né? Então hoje eu gosto muito de ler. É onde a gente vai já chegar. Como era teu perfil? Pois é. Então, cara, eu olho, eu lembro, eu pedia dinheiro para meus pais, claro, eu devia ter 10, 11 anos. Eu pegava um ônibus sozinho e eu ia para o centro da cidade para livrarias. Já pensou, mas 10 anos? Com 10 anos eu já ia. E eu ia para uma livraria chamada Edições de Ouro, que tinha uns livrinhos pequenos, assim, com histórias curtas, e eu adorava dois tipos de história. Uma que contava sobre futebol, um grupo que morava numa rua e jogava futebol, e outro que fazia umas expedições, umas aventuras, um pessoal que acampava nas regiões e tudo. Então eram livros que saíam, eu não sei se era uma vez por mês, eu não tenho a menor noção. Daria tudo para encontrar um desses 2 livros ou 2. Vamos já procurar na internet depois que acabar aqui. Edições de Ouro. Então eu ia para lá de ônibus, meu amigo, e às vezes eu pensava assim, como é que a minha mãe deixava? Né? Como é que meu pai deixava? Mas sabe o que é isso? É a gente pensando no passado com a cabeça de hoje. É porque lá atrás não era como é hoje. Era muito mais seguro. Mesmo assim, era uma tremenda aventura. Não, e eu, macho, ia passar férias em São Luís do Maranhão. Olha aí. E eu ia de ônibus, Jonathan, sozinho. Já pensou? Tinha uma autorização e a minha mãe me botava... Olha aí. Que loucura. 12 anos. Naquela época devia ser 1 dia e meio de viagem. Não, mas eu digo assim, a distância, o cara sozinho com 10 anos, 12 anos... Que maravilha. E a gente hoje não pode. Não. Hoje é bem mais complicado e a gente tem um privilégio de ter vivido essa vida, né? Um privilégio. Agora eu tenho um filho de 13, que às vezes a gente quer que ele vá ali na pracinha para jogar um futebol com os amigos, e pro o inglês que é próximo ali, e quer que a nossa secretária vá com ele, quer que ir com um amigo e tudo. É o preço que se paga, né? Tudo na vida tem um preço. Tem horas que a gente tem que pagar um preço que é um preço amargo. E aí você ia pro centro, já desbravando ali, pra ti já era uma aventura. Era demais. Pegava sozinho, Fred? Sozinho, pegava um ônibus que parava na Praça dos Leões, cara. E aí andava, porque para chegar na Edições de Ouro tinha que cruzar assim, o centro da cidade. Como Praça dos Leões e é como se eu andasse quase próximo até a Duque de Caxias. Muito legal, uma experiência maravilhosa. Nunca aconteceu problema nenhum. Eu só tenho lembrança de estar nos ônibus, indo, e lá na própria livraria escolhendo e voltar para casa já folheando o livro. Rapaz, se meu filho fizesse um negócio desse hoje, eu ficaria orgulhoso demais de voltar para casa com o livro. E ainda bem que eu tenho, no Natan, são 2, né? A Lara, que tem 22 anos, e o Natan, aliás, a Lara fazendo 23 agora em novembro, o Natan acabou de fazer 13. Sempre vai ser 10 anos de diferença entre eles, né? Então, ambos são muito focados, gostam de leitura, gostam de estudar, não é uma coisa que a gente tenha que forçar neles. Isso é bom, né? Isso é legal, não precisamos forçar.
a gente se surpreende com, agora, por exemplo, no domingo eu quis chamá-lo para ir para o shopping almoçar com a gente e como também tinha um jogo do Flamengo à tarde, né? Inclusive, que para quem torce foi um desastre, mas ele chegou e disse assim, papai, eu não posso ir não, porque eu tenho que estudar. Se eu não estudar agora, depois do jogo vai ficar difícil. E aí é legal. E realmente aquela coisa Parabéns, ficou para estudar. Né? Muito bom. Tinha prova de matemática muito bom. no dia seguinte. Muito bom, muito bom. Pô, a visão dele, né? Rapaz, se eu for agora, pai, aí estraga aí, vou ficar virando noite aqui estudando. E pense, né? Isso relacionado a um dos desafios maiores que nós temos hoje em dia, né? Educar é um desafio muito grande. Demais, demais. É um desafio eu muito tenho grande. A minha lá de... Vai fazer 7 agora? Oh, maravilha, é que coisa maravilhosa. Bom demais. Ítalo, eu penso que todo mundo, pais e mães são desafiados a pensar assim, com que tipo de cidadão eu vou contribuir para o mundo? Quem coloca um ser nesse mundo está contribuindo para o mundo com mais uma pessoa, a mais essas 8 bilhões que já existem. Mas todo ladrão estuprador um dia foi uma criança, foi um bebê. O que é que aconteceu ali naquele ser? O que é que foi imputado naquela mente? Quais foram os estímulos que foram colocados que levaram ele a esse fim tão trágico? Da mesma maneira como todo cientista, todo grande empresário, todo grande político, inclusive, todo grande homem ou mulher, um dia também foi um bebê e, diferentemente desse primeiro exemplo que eu dei, recebeu outros inputs, outros estímulos, se tornou uma pessoa que pode ter trazido para o mundo um grande avanço, uma grande contribuição. Eu Tudo volta para a educação. Com certeza. Eu escutei essa semana, né, sobre filhos, né? Sim. Que não é que mundo você vai deixar para o seu filho, né? É que filho você vai deixar para o mundo. Trazer para o mundo, né? Trazer para o mundo. Isso. Porque um dia a gente deixa. Mas em via de regra, né? Vamos dizer assim, o normal da cronologia é a gente primeiro traz e depois de uma jornada a gente deixa, né? E o que vai decidir quem vai ser essa pessoa é a jornada. É a jornada. É perfeito. Então, quando você deixa, já houve a jornada. A não ser que haja uma tragédia, você morrer muito cedo, e seu filho, né, acontecem exceções de crianças que perdem o pai muito cedo. Mas existe uma jornada ali. E é uma jornada de extrema influência. Não adianta na relação pai e filho, mãe e filho. Não há a ideia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, meu amigo. São verdadeiras esponjinhas que estão ali absorvendo. Por isso que eu hoje, Ítalo, defendo tanto o papel do empresário e a minha maneira de olhar para a atividade empresarial é uma maneira mais humanizada. Porque eu hoje quero ser o mentor que eu queria ter encontrado há 30 anos atrás. E não tinha, não era, Fred? Que pudesse neutralizar a parte ruim que eu aprendi com as referências do meu pai, porque sempre tem. E pudesse aproveitar não só a parte boa que ele também teve como empresário, mas que pudesse me colocar também diante desse novo mundo que existem outras referências, não só aquela. Porque em algum momento, um filho de um empresário que tenha vocações empreendedoras, em algum momento ele vai olhar para o pai e vai dizer assim, eu vou fazer tudo que ele está fazendo. É natural. É natural, isso é da natureza humana, né? O filho olhando para o exemplo de um pai e mãe, que são, em algum momento, o eixo central da vida dele. E a atividade empresarial, ela requer acervo, repertório, né, de raciocínios, de conhecimentos, de experiências. Né? E a gente pode aprender muito com algumas referências iniciais, principalmente pai e mãe quando são empresários, mas depois nós temos que olhar para aquele modelo e olhar para o mundo, né? Fazer essa transição e ver que o mundo, você pode ter vivido numa família com escassez, mas o mundo é um mundo que existe muitas oportunidades de prosperidade. Total. E crescimento. Né? E sempre vamos ter grandes exemplos. Nasceu na favela e se tornou um cara milionário ou bilionário. Sempre vamos ter exemplos como esse. Embora a gente deva entender que são casos fantásticos, mas são exceções. Por quê? Porque o ambiente sempre vence. Né, cara? Essa é uma frase importante. O ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Nós somos a média das 5 pessoas que mais nós convivemos.
Essa frase é do Jim Rohn, ok? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então você tem que escolher muito bem as pessoas com quem você mais convive. O empresário, por uma situação de hierarquia, ele é convidado a estar num sistema que é uma pirâmide. Ele está no topo. E essas 5 pessoas que ele mais convive estão abaixo dele. Ótimo, ali ele mais entrega do que recebe, do ponto de vista de crescimento. Então ele é desafiado, e eu desafio, sai desse ambiente para receber mais, para crescer mais e fazer essas pessoas que estão abaixo de você crescerem também. Porque agora, no sentido contrário, e aí é uma frase muito dura, se você conviver com 5 pessoas medíocres, você vai ser a sexta. Porque o ambiente sempre vai vencer. Sempre vence. O ambiente sempre vai vencer. Fred, e o teu perfil, Fred? Legal saber que você sempre foi desbravador desde criança. Mas meu perfil tem uma curiosidade. Para que você se baseie aqui no que eu tô querendo buscar de ti. Por exemplo, eu era o cara do videogame, ficava encantado com aquilo tudo. Nem tinha, mas ficava olhando o pessoal brincando ali, né? O pessoal mais velho. Rapaz, que interessante, como é que pode? Aí eu já tentava imaginar o que tinha por trás daquilo ali, olha isso. Eu desmontava o carrinho para ver o motor, aquele motorzinho funcionando, legal, né? Legal, então eu tinha esse perfil técnico da informática, eu não sei se da minha época, porque foi na época que surgiu, né? De 80 para 90 e tudo, 2005. Sim. Você... Qual era esse teu perfil? Rapaz, eu dentro desse contexto que a gente está colocando aqui, Ítalo, eu tenho uma questão para ser registrada e eu acho que a gente tem que... A maior contribuição que uma pessoa pode dar vindo para um momento tão legal como esse que você proporciona, e eu sugiro que todo mundo faça isso, é se abrir. Porque eu tenho certeza que a minha fala pode contribuir com alguém agora em algum local do mundo, tá? Claro. Eu fui muito influenciado por uma quebra de expectativa muito grande. Porque embora eu tenha tido essa primeira infância de muita abundância, né, de ver isso tudo, de andar com o pai, voando de avião, houve um problema muito sério. Porque teve uma hora que essa carência de atitude, de espírito empreendedor e preparo empresarial que meu pai não tinha, fez a diferença e a diferença foi negativa. Houve uma quebra de padrão nosso muito grande. Então, mesmo um garoto que andava com que construiu essa visão da família e do pai, de repente estava numa situação de carência. Né? Eu não estou falando que nós ficamos pobres, eu não posso dizer que um dia nós passamos necessidades. Não. Continuamos ali estudando num bom colégio, mas de repente comprar esse brinquedo aí que você falou, já não podia. Porque teve um momento que deu uma quebrada? Teve um problema sério de as empresas foram... Né? As empresas comeram as reservas. Elas foram sendo vendidas, foram sendo testados novos negócios, aí os negócios também não davam certo, foram vendidos, e um dia tudo que restou, restou foi aquele emprego que ele tinha lá no começo. Foi mesmo, Fred. Então aquele emprego acabou sendo... A herança foi consumida. Foi. A herança foi consumida. Por erros empresariais. Por erros cometidos, inclusive, com base na inexperiência. Cara, mas teu pai já era um cara maduro para outros aspectos da vida. Mas como empresário, eu penso que ele procurou seguir o exemplo dos irmãos, que eram empreendedores e sim, sem dúvida, bem sucedidos, mas não havia uma escola. É difícil demais para você se estabelecer como empresário sozinho, Ítalo. Ora, e aquela época lá atrás, existiam mais oportunidades em virtude também de existir menos concorrência. Né? Se você pegar o mundo dos negócios no Brasil ou em qualquer local do mundo, há 40 anos atrás, sempre existiam dificuldades. Mas só o fato de ter baixíssima concorrência, comparado com hoje, então era um mundo, aparentemente, eu penso, melhor para ganhar dinheiro. Basta perguntar para essa turma das gerações anteriores. Verdade, Mas exigia perícia. Claro. Exigia experiência, exigia repertório, conhecimento, porque o empresário vive da qualidade das decisões que toma e da qualidade da implementação dessas decisões. Ora, uma decisão ruim pode ter a implementação que for, cara, não vai funcionar. E uma ideia muito boa, mal implementada, pode até dar um resultado melhor, mas não vai ser legal.
Imagina quando você pode ter alguém hoje que é empresário e que não procura ajuda, Ítalo, com decisões mal tomadas, implementações mal executadas. E esse padrão ele pode ser mudado. Então, quando eu vejo a questão do meu pai, e eu digo para você que eu hoje procuro ser o mentor que eu queria ter encontrado há 30 anos atrás, é porque eu me vi reproduzindo os mesmos erros dele, meu amigo. Eu me vi. E embora eu tenha sempre construído uma leitura sendo tipo, isso eu jamais vou fazer, é muito forte a influência, Ítalo. E eu me vi. E eu tive que quebrar essa barreira sozinho. E sabe quem me ajudou? As leituras. Foi lendo, meu amigo, as leituras e o ambiente que eu escolhi. Por exemplo, um ambiente que você conhece muito bem. Eu um dia, quebrando a cabeça nos meus negócios, crescendo, prosperando inclusive, graças a Deus eu sempre cresci, mas com muita dificuldade, muitas vezes sem entender porque que eu muitas vezes estava dentro de um padrão que eu chamo de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, momentos de crescimento e prosperidade, com momentos de dificuldade, a coisa alternando, caramba, eu conheço essa história. Eu conheço essa história. Já vi esse filme, né? Eu já vi esse filme, só que eu tinha visto esse filme numa visão crítica. Porque quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a olhar e entender os erros do meu pai. Mas eu não enxergava as carências dele. E aí eu tenho que agora... Só julgava, né? Como nós temos sempre muita dificuldade de entender os próprios erros, é muito importante que o empresário ele foque em quais são as suas carências. Porque quando o erro acontece, o comum da gente é não aceitá-los. Mas nós podemos, de uma maneira lúcida, tranquila, eu agora desafio quem está nos assistindo a parar agora e colocar no papel quais são as suas 5 maiores carências como empresário. Um empresário ele vive de uma boa média dos cuidados dele com relação às áreas da empresa dele. Cara, eu sou muito bom em vendas, beleza. Mas se você é muito bom em vendas, mas não for bom em gestão, vai dar merda, cara. Vai dar merda. Porque a gente vive de uma boa média. Ou então ele vai ficar sempre se perguntando, por que eu estou fazendo de errado se eu estou vendendo como eu nunca vendi, mas não estou vendo lucro, eu te digo agora, eu te digo, sabe por quê? Porque vender é como respirar. Se eu parar agora de respirar, Ítalo, quanto tempo você acha que eu duro? Me diga aí. Me diga aí você, Jonathan, quanto tempo você acha que se eu parar de respirar agora eu vou conseguir durar? Alguns minutos. Aproximadamente 5 minutos eu já vou desfalecer, que é uma defesa do meu organismo para eu não morrer, para poder diminuir o metabolismo. Mas se continuar faltando o oxigênio, eu vou ter danos neurológicos e vai parar. Beleza, então parar de vender é como parar de respirar. Vender é respirar. Agora, gestão é como comer. Se eu parar de comer, eu vou durar mais, não vou? Mas vou morrer do mesmo jeito. Vai morrer. Então, meu amigo, eu preciso de respiração e alimentação. Eu preciso de vendas, eu preciso de gestão. Então, é isso que nós temos que imputar, porque... Como eu brinco, né? Se for fazer um racha de futebol aqui no Brasil com empresários, não tem como, só vai ter atacante. E se for aqui no Ceará, mais ainda, é venda, 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 venda. Só artilheiro. Eu quero levantar a mão, é só artilheiro. Eu quero levantar a mão e dizer assim, rapaz, vamos pensar o seguinte, ó, venda é fundamental, mas nós vivemos é de resultado. E resultado exige cuidados com a receita, mas também com a despesa. Ora, se você está num negócio e tem uma margem de lucro de 20%, que convenhamos, né? Se um negócio com 20% de resultado, 100% fiscal, né? Que aquele que não tem um fantasma dentro da empresa, está dentro de uma estrutura excelente. Então, um cara desse, quando vende R$1 a mais, ele vai ganhar a mais quanto? 20 centavos. Se eu vender R$1 a mais, é minha margem de 20%, eu vou ganhar 20 centavos. Mas se eu economizar R$1, quanto é que eu ganho? Se eu economizar, eu ganho R$1. R$1 de economia me dá R$1 de lucro. R$1 a mais de vendas me dá 20 centavos de resultado. Cara. É melhor você gerir melhor do que muitas vezes só pensar na venda. É matemática, meu amigo. É matemática. Então, um empresário que quiser ter contato com uma escola, como hoje nós temos, a Prospere Academy, aonde a cultura está focada na gestão. Claro que tem gestão comercial. Claro que eu sou entusiasmado como vendas. Eu vivo de vendas. Eu tenho que respirar. Aliás, Ítalo, eu me tornei um vendedor, né? Porque hoje eu sou o maior vendedor da minha empresa, como eu digo que todo empresário deve ser.
mas eu também coloco o dedo na gestão. Chegou um momento que tu acha que tu não era, Fred? Ah, mas aí você me perguntou sobre o meu perfil, né? Pois é. E agora eu vou falar. Nesse momento da conversa, é onde a gente vê e sabe, né? Conhece o seu perfil e pergunta qual foi a sua primeira experiência como empresário. Então eu vou te dizer que você está falando, assim, talvez seja curioso, mas eu defendo isso. Eu sou um cara muito introspectivo. Eu sou um cara tímido. Eu sou um cara para dentro. Aí você, né, que já me viu em várias palestras, né, e vivo da comunicação, vivo da... Como é que é isso, Fred? Ok, mas eu sou um cara transformado. Eu não aceitei esse meu perfil. E eu não sabia que eu o tinha. E esse perfil vem da minha origem familiar. A velha história, cara, a velha história. É impossível você querer negar essa realidade. Ela está lá. Agora, todo mundo tem uma oportunidade de buscar uma transformação. E eu busquei. Porque eu entendi que eu teria um perfil muito mais adaptado para ser o empresário que eu queria ser, se eu realmente pudesse me transformar. Então, eu digo sempre, se eu pudesse ganhar a vida lendo e gerando conteúdos e escrevendo, não era nem falando, como eu já tenho meu livro, né, o Papo de Empresário, eu ganharia a vida assim, cara. É muito bom, mas não é razoável para mim. Não está adaptado para as minhas demandas, para as minhas expectativas. Né? O que tu gosta. É mais, sabe o que é isso? É como eu sou. É como você é. É como eu sou. Isso é o que eu sou, é a minha essência. Mas eu gosto da ideia de buscar um perfil, mais adaptado para a realidade do mundo. Do momento. Isso é que é o lance, cara. Isso é uma visão empresarial de si mesmo. Isso é uma dica que você está dando. Não é o que você é, beleza, o que você gosta, mas é o poder que você tem de se adaptar. Perfeito. E a adaptação e o que é uma palavra-chave, né? Se o ambiente sempre vence, eu posso escolher um ambiente que me leve a uma adaptação. É simples. Se você quer ser algo, tem uma ideia de você numa versão mais adaptada, mais competitiva, ande num ambiente onde as pessoas são aquilo que você quer ser. Ande num ambiente em que as pessoas são aquilo que você quer ser. Porque senão você vai continuar aquilo que você sempre foi. Então, eu tive dentro de casa uma mãe do lar, um pai que tentou ser empresário várias vezes, acabou focando naquilo que ele tinha de mais valioso, que foi um mérito incrível. Ele conquistou uma posição pública e estável, num emprego que ele pôde levar a vida toda, se aposentou, muito bom. Mérito de quem se formou em engenharia lá atrás, quando nem faculdade de engenharia existia no estado do Ceará. Ele teve que fazer faculdade fora. Meu pai foi um cara... um profissional demais. Foi um cara, meu pai foi um cara que, quando terminou o colegial, ele olhou para a dificuldade do vestibular que ele tinha escolhido e ele tomou uma decisão. Rapaz, eu não vou fazer o vestibular agora, não. Eu vou passar mais um ano estudando para depois tentar o vestibular. Esse um ano estudando naquela época não é como hoje, não, que tem Farias Brito, Ari de Sá, Colégio Cristos e toda a indústria de fazer as pessoas passarem no vestibular, não. Ele voltou para o interior dele para poder estudar e foi extremamente criticado pela família. Foi um ano que meu avô não falou com meu pai, porque achou que ele estava recuando, que ele estava abrindo mão. Não, ele estudou, depois passou. Quando se formou, ele tinha 3 opções de emprego para escolher, dentre uma delas, uma que rapidamente levou-lhe a condição de presidente de uma companhia pública federal. É essa a realidade hoje? Você se formar e ter opções? Você se formou hoje, isso não quer dizer nada. Fred, deixa eu pegar um gancho aqui antes que eu esqueça, até anotei. Isso é até uma pergunta atual. Eu tenho um amigo, né, que a esposa dele é CLT e tudo. E aí ele, porque isso sempre chega, né? Acho que pra você também, rapaz, o que é que eu tô pensando em botar um negócio com ela, mas eu não quero que ela saia do trabalho dela lá. Eu quero que ela concilie outra empresa, ou seja, tem os dois ali em paralelo. O que você acha disso, Fred? Cara, eu acho que uma empresa, se eu entendo bem a situação aí do seu amigo e tudo, ele é uma empresa familiar. E dentro desse contexto, eu acho que tranquilamente pode ter alguém
correndo os riscos do mundo empresarial, buscando o champanhe e o caviar, mas ter alguém no emprego público, que seja, ou privado, garantindo feijão com arroz. Eu penso assim. Não é porque eu sou mentor de negócio que eu vou dizer não. Na verdade, ele tem o trabalho dele em uma empresa, ela tem o dela em outra empresa e ele quer que ela coloque um negócio e tenha os dois, a CLT e o... Perfeito. Então pode ser uma transição para que um dia ele esteja no emprego e ela empreendendo. Porque aí você não está colocando todos os ovos na mesma cesta. Com certeza. O que é importante a gente registrar aqui, que não é porque eu sou mentor de negócio, trabalho, e eu vou te contar um case real sobre isso. Porque a do teu pai, o que tu ia concluir era que ele continuou no trabalho e não deu atenção aos negócios, né? Mas eu penso que se ele está no emprego, o teu amigo lá, e ele está sugerindo que ela se divida, um dia pode ser que ele chegue e diga assim, o negócio está indo direitinho, mas se não der atenção, ele não vai fluir. Porque aonde estiver o teu foco, vai estar o teu crescimento. Ítalo, pronto. Aonde tiver o seu foco, você que está nos assistindo, tiver o seu foco, vai estar o seu crescimento. Energia, né? Energia, foco, atenção, qualificado. Se você coloca foco e energia em algo e lê sobre aquilo, de maneira, sabe, por diletantismo, você faz por conta própria, procura as fontes que existem na internet, a tendência é você prosseguir. Cara, quantos moleques aí, esse garotada nova e tudo, rapaz, qual foi o curso que tu fez de edição de vídeo? Não, cara, eu fui só pesquisando. Colocou foco e atenção qualificado, aprendeu e cresceu. Então, só um parêntese, Fred. Você que está assistindo, aqui embaixo eu vou deixar as redes sociais do Fred, o site, né, o nome da empresa dele, os contatos, tá bom? Maravilha. Você bate um papo aí com ele, troca uma ideia sobre qualquer assunto empresarial. Tenho certeza que ele e a equipe dele está de braços abertos para atender. Principalmente nessa política que nós estamos agora com essa nossa estrutura nova, uma sede própria e decididos a fazer eventos para que as pessoas tenham contato com esse ambiente que é a Prosper Academy. Quero conhecer, Fred. Eu perfeitamente, não já é nosso convidado. Convide eu e o Ricardo lá para gente. Não, já estão convidados. Jonathan também lá para conhecer. Viu? Na hora, meu amigo. Vai ser uma grande honra que vocês possam estar lá nesse nosso ambiente de crescimento empresarial. A Prosper Academy é esse ambiente. E com toda certeza, exatamente, colaborando com ele. Está aí o Prospere, está aí o nosso símbolo. Né? A águia reproduz muito bem o nosso pensamento, né? de águias voam com águias, Ítalo. Sim. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mas se você conviver com 5 pessoas medíocres, você vai ser a sexta. Entendi. Você vai ser a sexta. Entendi, Fred. Fred, e eu queria saber qual foi a sua primeira experiência no mundo empresarial. Tu trabalhou em alguma empresa, 2, 3? Qual foi o momento que tu decidiu? Mas muito simples. Meu pai engenheiro chegou para mim e me deu 3 opções de curso para fazer vestibular, né? Por livre e espontânea pressão. Total. Engenharia ou engenharia. Doido para que tu E eu tinha que escolher uma das 3. Né? E não era engenharia civil, elétrica e mecânica, não. Era civil ou civil. E eu, como era um cara muito rebelde, o que é que eu escolhi? Engenharia civil. Ave Maria, pense num cara rebelde. Tinha uma atitude incrível, né? Véio. Qual é a dependência econômica, cara? Ela é um negócio sério. E outra coisa, o respeito, né, cara? Também existia o respeito. E ele, pra mim, ele era uma pessoa que dava certo. Mas nessa época aí, né? Que eu também sou próximo dela, era assim, não tinha opção, não. Pois é, então eu me formei, não. Eu fiz o vestibular. E depois não teve jeito, Ítalo. Não teve jeito. Eu tive que transferir meu curso para administração de empresas, que é no que eu sou formado hoje. Mas, ainda no começo do curso de engenharia, que eu fiz, passei, eu procurei um tio, também engenheiro, secretário de obras do estado do Ceará, para conseguir um emprego para mim. Eu comecei pedindo um emprego. E ele me deu um emprego, e ao invés de me dar um emprego em alguma das obras que existiam no estado, por secretário de obras, ele me deu um emprego no Instituto do Câncer Ginecológico. Me deu um emprego cara, um emprego de agente administrativo, B52, olha, você tinha um B50, era o B, não era o A, e era o 52, tu imagina aí como era algo muito prestigiado, né? E eu fui ter que aprender até a datilografar, meu amigo, para poder para fazer essa função. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, eu descobri que no meu emprego, toda vida que saía a folha de pagamento, eu via as pessoas vendendo alguma coisa.
Sempre tinha alguém vendendo alguma coisa, roupa. Tinha alguma coisa vendendo, embora o dinheiro chegava, a turma vinha vender, né? Ou cobrar. Aí eu fiquei mirando naquilo e quando chegou nas minhas férias, né? Que eu nunca tinha recebido um dinheiro a mais, assim, né? Passei a receber o salário e passei a receber férias. A gente lá em casa nunca teve mesada. Então a gente não tinha uma coisa assim do tipo, tal dia saiu o dinheiro. Eu passei a ter contato com o dinheiro, quando chegou nas minhas férias, entrou mais dinheiro. Aí disse, rapaz, eu vou... Você aí com quantos anos? 20, 21? Eu tinha 19, 18, que 19, bom, muito bom. 19. Aí eu tinha idade. O namorado da minha irmã. Não, o esposo da minha irmã já era casado, muito empreendedor, que foi alguém que me influenciou bastante. Esse cara viajava aqui de Fortaleza, meu amigo, para Manaus, para comprar coisas e vender. Tinha a Zona Franca, né? Que era mais só barato. que aí ele já tinha mudado a fonte fornecedora dele. Ele já estava indo para o Paraguai. E eu não fui daqui para o Paraguai de ônibus comprar coisas. Tinha as excursões, né? Nas férias e... Nessa época, desculpa, viu, Fred, mas não era globalizado, aí a galera trazia as coisas. Ninguém tem noção do que é isso. Aí a galera ia de excursão, ônibus e mais ônibus. A ônibus. distância que tinha a gente dessas coisas, desses produtos importados, e ninguém tem noção da distância do que é Fortaleza, Porto Estrócio, né? No Paraguai, de ônibus. Tinha mesmo as excursões, né? Era? É longe, cara. Parece que você tá andando para lá, quando chegava assim, porque eram 3 dias para chegar em Brasília. Aí quando chegava 3 dias, você ia passar por 3 noites, mas também 3 tardes no ônibus que não tinha ar-condicionado, cara. Mas o legal disso é que no ônibus todo mundo fica amigo de todo mundo. Rapaz, Lembra? Gato, galinha, papagaio, cachorro. É muita aventura, né, Fred? É muita aventura. Aí tu chegou aí? E deu pane no ônibus. Chegou aí? Eu fui, cara. Aí deu pane no ônibus. E ficamos esperando chegar um ônibus novo. Cara, é sofrimento demais, né, Fred? Mas foi aí que começou a minha atividade empreendedora. Empresarial, foi aí. Quantos anos, Fred, aí? Tinha 19, né? 19. Eu tinha naquela época eu tinha uma namorada e a gente juntou, casou aí o investimento, eu fui lá. Aí ela disse, compra o que você quiser comprar, só não compra coisa pessoal para mulher, porque isso é muito específico, né? Aí eu lembro que eu tava lá numa loja lá no Paraguai e tudo, aí tinha uma promoção de brincos. Brinco, aí eu vi muita gente comprando. Cara, eu acho que quem tava comprando era um pessoal do Peru, eu acho. Porque eu comprei os brincos lá, eu acho que deve ter brinco lá em casa até hoje, meu amigo. Nunca vendeu. O que ela disse pra tu não comprar, tu comprou. Porque tava barato, né? Eu achei a compra ajuda bastante, né, no resultado. Mas não foi só isso foi uma piada depois, claro, né? Claro. Que a gente não conseguia, os brincos eram tão feios que não dava nem pra dar, eu acho. Ave Maria. E isso virou piada por muito tempo. Mas, meu amigo, eu fui. Porque eu queria avançar. Eu não aceitei a realidade que eu tinha. Qual era a tendência que eu tinha ali? Se acomodar, né? Meu pai, quando eu passei no vestibular, ele falou que me daria um carro quando pudesse. Nunca pôde. Mas me ajudou. Depois, com muita dificuldade, me liberava o carro dele para eu usar. Nunca foi fácil isso. E, de repente, com essa grana que veio dessas viagens, eu passei a ser corretor de imóveis. Larguei a atividade, né, Cícero? Que fiquei 2 anos, nem 2 anos como funcionário público. Larguei, passei a me dedicar à corretagem de imóveis, consegui abrir uma loja de carro com um primo, sociedade, que tinha 2 carros, era o meio dele, e depois, daqui a pouco, a gente já estava com carro zero, estava com carro, sabe, fazendo um parque lá com pelo menos uns 20 carros. E aí sim, minha primeira empresa, pessoa jurídica, né? Dali eu resolvi passar para a área de construção civil. Eu tinha uma pessoa próxima construindo, investi numa obra, depois migrei para essa área, depois veio uma empresa chamada 800 Auto, que fiz boa parte do tempo da minha vida. Quantos anos você ficou na 800 Auto? Foi 20, um pouco mais do que 20 anos, muito tempo. Tempo até demais, Ítalo. Aprendeu muito nessa área? Aprendi muito, acertei muito. Um negócio muito bom no primeiro momento, depois se transformou num negócio muito concorrido. E a grande vantagem é que lá, como eu sempre gosto de dizer, eu tive momentos nessa área automotiva, porque a área automotiva de serviços, cara, todo negócio tem as suas complicações. Eu já tinha construído, tinha lidado com pedreiros e serventes. Tudo bem, passei a lidar com preparadores, funileiros, eletricistas de carro, mas carro é um negócio que tem umas complicações, sabe? Existe uma expectativa de quem compra uma pintura automotiva muito alta. É que o carro fique original. As pessoas querem que a oficina faça um serviço que apague daquele histórico do carro que ele foi batido.
E isso não existe, cara. Isso não existe, é uma falácia. Eu nunca prometi isso. As pessoas perguntavam assim, Fred, vai ficar bom o serviço? Vai. Então vai ficar original? Não. Uma cirurgia plástica não vai trazer você perfeito, a originalidade, né? Um ótimo exemplo. Uma cirurgia reparadora, um carro, quando ele é pintado na fábrica, ele é pintado e secado a 300 graus. Quando aquele carro é pintado, não tem um fio nele ainda, não tem um componente plástico, nem tem um banco, nada. Porque se você aquecer um carro a 300 graus hoje, depois de pronto, ele derrete toda a parte que não é de metal. O máximo que você pode chegar para secar uma pintura na repintura é 70 graus. 70 graus. Como é que você vai reproduzir a mesma coisa que é feito com 300 graus de cura e secagem com 70? Como é que você vai reproduzir algo que foi feito por um robô, colocando uma camada de tinta mínima para economizar tinta, porque eles são craques, as montadoras são extremamente racionalizadas, têm gestão, cuidam da receita. É só uma camadinha ali para não ficar uma uniforme perfeita na mão humana. Não existe. Na mão humana. Não dá. A mão humana, o cara vai lá, eu ficava vendo esses processos. Agora, interessante, é provável, e aqui com toda humildade, tá? Com toda humildade. Isso é o que eu sou, tá? Eu ficava olhando para aquilo e eu interpretava isso desse jeito. Eu creio que talvez eu tenha sido o único dono de oficina de pintura automotiva que parava para pensar sobre isso e dizia assim, rapaz, isso não é para mim não. Não é para mim. Né? Não é para mim. Era algo muito complicado. Agora, no primeiro momento era complicado e dava muito dinheiro. Então a gente se arrebenta por isso. Os melhores serviços são aqueles pequenos, né? Que é rápido. Que é rápido. E a lucratividade é alta. A gente criou um posicionamento de mercado chamado pintura e desamassamento rápido. Então eu comecei a trabalhar na empresa naquilo que eu era de melhor. Eu nunca fui um cara conhecedor profundo da técnica de pintura, embora tenha sido convidado para participar de missões internacionais. Há muito tempo atrás fui para Las Vegas, fui para o Texas, fui para a Flórida. Quero até perguntar para ti o que é que você acha dessas missões empresariais e sugere aí para quem nunca foi e não sabe o que é. Cara, digo já e asseguro, nós somos fruto do ambiente. Então, se o empresário tem uma oportunidade de ir para uma missão empresarial e de repente está no mesmo ambiente, aonde se criou, por exemplo, tudo que existe em termos de tecnologia no mundo, como o Vale do Silício, e vocês são craques em fazer isso, né? É fantástico, Ítalo, é fantástico. A regra continua a mesma. O ambiente sempre vence. Só que se você não pode transformar o seu ambiente 365 dias, ou seja, durante 24 horas, comece a ter experiências transformadoras. Eu tenho convicção, né, que você, quando vai para uma missão internacional, é um ambiente de transformação. Como, por exemplo, tudo que nós entregamos na Prosper Academy, e eu, através de uma mentoria individual com um empresário, é um ambiente de transformação. Quando você vai para um ambiente de transformação, mesmo que ele não seja ainda o seu ambiente 24 horas, a tendência é que você olhe para algo e diga assim, eu posso levar isso para mim. Eu posso levar isso para a minha vida. Isso. E não que você vai levar 100%, 100%. mas você pega adapta, fundamentos. Né? Rapaz, olha aqui as coisas acontecendo. Eu estou em Israel, eu estou no Vale do Silício, eu estou em São Paulo bem aqui, que vocês também fazem missão de caramba. Isso aqui existe. Qual foi uma missão assim que te marcou? Rapaz, que tu fez, que foi ótimo? Rapaz, uma experiência incrível foi ter ido para uma feira em Las Vegas. Top. Rapaz, porque primeiro era a minha primeira vez em Las Vegas, né? Mas foi sensacional. Incrível, né? Eu cheguei num local que, assim, vamos pegar agora o nosso centro de eventos. Eram 5 pavilhões como aquele. Eram 5 iguais àquele. Aí um era só com a parte de pintura, mas tinha o outro só com a parte de blindagem, o outro só com a parte de acessórios, o outro com a parte de mecânica. E aquele mundo de gente. Isso faz muito tempo. Pessoas do mundo inteiro, né? Cara, hoje isso né? Isso é bem comum pra gente e ainda não é comum para pessoas que não adotam essa ideia de um dia viajar e conhecer. Olha o que eu vou te dizer aqui para você que está nos assistindo. O homem ou é o lido, ou é o corrido, ou é aquele... O homem é o lido, corrido ou viajado. Ou o homem é o que lê, ou é o que corre para buscar experiência, ou viaja para aprender. Ou que aprende,
ou é o que busca a experiência através do contato com os outros, ou viaja, cara. É o lido, corrido ou viajado. O viajado. Então, mas o que é o ideal? Ler, correr e viajar. Os três. Ler, correr e viajar, ler e estudar. Quando eu falo ler, não é só a leitura do livro. Esse corte aqui vai ficar bom. O homem é o lido, o corrido ou viajado. E o ideal é ser os três. Ler no sentido de estudar, de se dedicar. Sabe qual é um grande drama hoje que eu vejo assim, eu queria dar... A minha missão é essa. É mostrar para as pessoas que hoje 90 e tantos % dos empresários da pequena e média empresa subestimam o desafio que eles estão assumindo. Hoje estar à frente de uma pequena empresa é algo complexo. Eu vou botar o link do teu livro também. É algo complexo, perfeito, meu amigo. Papo de empresário, mentor, escritor, e vai chegar aqui amanhã. Era para estar aqui agora. Né? E nele eu falo sobre isso, né? Porque foi um livro, você lembra que eu distribuí um conteúdo chamado Papo de Domingo? Uhum. Pronto, então o livro nasceu com Papo de Domingo, né? Que foi uma doação minha. Eu fiz 204 domingos, eu escrevi um texto e distribuía gratuitamente na internet. E tudo começou com uma defesa que eu resolvi fazer do empresário no Dia do Trabalhador. Poxa, o Dia do Trabalhador é feriado, Ítalo. Se é feriado, quem é funcionário na área privada recebe, mesmo sem trabalhar. Se ele recebe sem trabalhar, quem é que paga? Alguém tá pagando. O empresário. E esse cara não é convidado para essa festa. Na verdade, ele é que está bancando a festa. Ele está bancando a festa e naquela festa ele não é bem recebido. Como não existiria emprego, se não existiria empresas, não tem como ter empresas sem ter empresários. Então, eu defendi levantei essa defesa, né? E na verdade essa homenagem aos empresários no Dia do Trabalhador, e isso acabou virando aí uma sequência de 200 e tantos domingos, que foi o Papo de Domingo. Muito bom. Mas, meu amigo, o homem é o lido, corrido ou viajado. Muito e boa. A experiência de conviver com outros ambientes é fundamental. Muito boa. E a 800... só uma curiosidade. 800 volts na minha cabeça, Fred, era um símbolozinho assim azul, aí tinha umas estrelinhas, né? Isso, é bem americanizado, né? E esse 800... Eu não te conhecia não, mas gravei aqui, ó. Legal. Ainda existe essa Ela empresa? foi vendida, né? Nós vendemos em maio de 2020, né? Infelizmente, isso se transformou num problema jurídico, né? Porque a gente não recebeu. Tá lá, é um dos processos que está andando aí na ela justiça. Existe ainda? Não, porque a pessoa que comprou não pode funcionar, né? Por conta de não ter havido a conclusão do negócio, né? Tanto é que nós temos aí algo para ser resolvido. E eu lamento, Ítalo, porque é uma história uma muito marca grande, forte, né? Muito cara. forte, Mas, cara, a gente conseguiu... Ficar bonito, né? Atualizado, é um brand muito forte. Isso, mas, por outro lado, agora, ela acaba sendo, né, o recomeço, assim, sabe? Ela me trouxe um desafio, essa situação me trouxe um desafio muito grande. Porque eu já trabalho, né, com a área de mentoria empresarial há mais de 10 anos. E nesses 10 anos, mais precisamente desde 2012, né, indo para 11 agora, eu comecei, tive o privilégio de ser coordenador geral, né, o presidente da AGE, e criei um relacionamento muito bom com o Sebrae. Então, quando foi em 2012, o Sebrae começou a me demandar para fazer palestras. Eu fui desafiado a fazer um circuito de palestras pelo interior, e aí eu criei esse seguinte conceito, era 10 motivos mais um, para você ser um empresário de sucesso. E aí eu fiz uma pesquisa e perguntei para pelo menos uns 20 empresários grandes aqui do estado do Ceará quais eram os 5 maiores motivos, né, de cada um deles. E aí fiz um conjunto de 10, né? Eu peguei, fiz uma composição e criei essa palestra. E o 11º motivo mais um, cara, era a espiritualidade. Né? Então, nessa coleta que eu fiz, eventualmente algumas pessoas falavam a respeito que a motivação nela pode ser algo da busca também, o apoio, você contar com Deus na sua história como empresário. Claro. Né? A importância da espiritualidade para o empresário é muito grande, né? E o que é o ato de planejar? Planejar é um ato de fé. Você cria uma visão e acredita que aquilo ali é real, mesmo que você não esteja pegando nem vendo. Então, planejar é um ato de fé. O cara não pode ser nem um pouco pessimista, né?
E invariavelmente acaba sendo. Porque o ambiente é muito pessimista no Brasil. O ambiente empresarial no Brasil é muito hostil. Então, a gente tem que buscar todas as ferramentas possíveis para que a gente possa se sobressair mesmo num ambiente muito hostil. Olha, em todos os indicadores econômicos que existem, o PIB é um dos mais importantes. Quando há um crescimento econômico do país, quando a economia toda cresce, Ítalo, isso é uma bênção, uma informação muito valiosa. Isso significa que a macroeconomia, para mim, é como um balão. Tá? Existe um balão e dentro dele existe um monte de insetos ali. Eu vou criar aqui essa analogia. Eles estão voando, uns querendo voar mais alto do que os outros. Então existe uma competição entre setores, entre empresas, né, que tentam voar uma mais alta do que a outra. Mas todas estão inseridas dentro de um grande balão que é a macroeconomia. Se esse balão estiver subindo, mesmo o último colocado, ele vai estar crescendo. Porque a economia está subindo e ela gera maior poder aquisitivo, ela gera juros mais baixos, ela gera condições mais favoráveis para as empresas crescerem. Agora, e quando esse balão está caindo? Todo mundo vai na mesma direção. Ou seja, parte do crescimento que você obtém aqui na Giro, com o seu podcast Giro de Negócios, com a Giro Host, com o seu coworking, com sua atividade, parte é consumida pela macroeconomia que está sendo mal trabalhada. Porque isso é fruto de decisões. Assim como uma empresa, ela é a qualidade das decisões que o empresário toma, a economia, ela é fruto das decisões que o agente público, que o governante toma. E nós somos, muitas vezes, vítimas disso ou somos privilegiados com isso. O empresário, ele é um grande agente econômico, mas ele funciona na sua microeconomia. E nós nos viramos dentro de uma visão microeconômica do nosso negócio, inseridos dentro desse contexto. Então, para nós, o ambiente econômico é fundamental. O indicador mais importante que eu acho, ainda mais importante do que o PIB, que poucas pessoas observam, é o índice de confiança. Existe o índice de confiança do consumidor. Meu amigo, na hora em que o índice do consumidor está subindo, o cara está dizendo assim, eu estou acreditando no futuro, eu estou disposto a consumir e financiar o que eu quiser. Ó, financiar, comprar e dividir. Olha, quando alguém compra algo financiado, ele está antecipando um benefício e postergando o ônus, ou seja, eu antecipo o benefício do uso do carro e aceito pagar o ônus desse benefício ao longo de 36 meses. Eu estou confiante no meu futuro, eu não vou perder meu emprego, a minha empresa vai crescer. Agora, quando esse índice de confiança do consumidor está caindo... Aí tudo se retrai, né? Tudo. Aí vem o índice de confiança da indústria, vem o índice de confiança do comércio, né? Então, existe um índice de confiança da pequena e média empresa. Então, eu sugiro que quem está nos assistindo muito também boa, observe isso. Tá? O índice de confiança. Índice de confiança do As consumidor. Ações perfeito, sobem, perfeito. Né? Fred, muito bem, eu entendi. E agora eu quero saber o momento do Fred. Como é que está a expectativa, né? Como é que estão os projetos? O que é que você está... Maravilha, cara. Que você está propondo? Que boa oportunidade. Nós estamos agora nesse novo momento, né? Então, em 2020, eu tive que tomar uma decisão, né? A gente já vinha vendendo as empresas da área automotiva e eu tive que tomar uma decisão. Eu sabia que eu tinha uma conexão muito forte ainda com o negócio. E muitas vezes eu fui aconselhado, muito bem aconselhado, inclusive pela minha esposa, pela Jennifer, a assumir aquilo que ela via que brilhava nos meus olhos, que era essa atividade da Prospere, né, da nossa empresa, que foi fundada em 2012, viu? Em 2012 nós fundamos a Prospere. Então ela dizia e eu dizia, não, mas espera aí, a gente sabe aquela coisa da resistência à mudança, né? Tinha muita identificação com a marca, não com o negócio. Olha, a vaidade. A vaidade. A vaidade, meu amigo. Hoje o que eu combato era aquilo que um dia desses eu era vítima. Então veio essa decisão, né? Eu me lembro que para mim, eu entendo que ter vivido o mundo no momento em que houve o maior medo coletivo da humanidade,
que foi essa história do Covid? Para mim, viu, Fred, eu faço essa autoanálise de que eu fiquei desesperado muito cedo, e isso foi ótimo. Sim. Peguei também o coronavírus muito cedo, sim, porque aí eu reagi muito mais cedo também. Tá. Diferente do cara que deixou 6 meses para cair em si, né? E por isso, o meu negócio, pelo menos um deles, na verdade todos, sim, cresceram assim absurdamente na pandemia. Então é provável que você comungue comigo, que você concorde comigo na seguinte ideia. Com todo respeito à dor de quem perdeu o ente querido, essa fase aí do mundo, essa fase do mundo realmente foi algo muito difícil, com todo respeito a quem teve uma perda como essa. Porém, para muitas pessoas, e eu sou uma delas e vejo que você também, acabou que tudo isso virou uma grande oportunidade. Porque ter estado naquela fase de medo absoluto coletivo no mundo todo, aquele pânico gerado de maneira exagerada, inclusive pela imprensa, eu penso assim, gerou reflexões. E eu tive, uma delas na minha cabeça foi assim, meu Deus, todo mundo agora vai ter que retomar, todo mundo foi obrigado a parar, de alguma maneira parar. Nessa minha retomada, o que é mais importante para mim e o que é mais importante para as pessoas para as quais eu quero contribuir, que são os meus clientes? Eu devo continuar liderando uma empresa de pintura de paralama, de capô, de teto de carro, com todo respeito a essa atividade? Ou apoiar empresários pode ser uma missão hoje para mim, né? Ou seja, naquele momento muito mais edificante. Aí veio a decisão, né? Veio a decisão. Então a gente já estava ali no momento em que estava havendo uma negociação do nosso ponto comercial principal, né? Do proprietário do ponto com a Apvida, inclusive hoje lá é uma Apvida, e eu estaria naquele momento, era inevitável, eu ia perder o fundo comercial, porque o fundo comercial está muito associado à marca e ao endereço. É verdade. Então, a gente já tinha uma estrutura também depreciada, estrutura de equipamentos, não era uma coisa fácil de desinstalar uma cabine de pintura com 20 anos, uma linha de ar com 20 anos, compressor que tinha praticamente 20 anos, e tirar de lá e vender. Não, vendia os equipamentos rápido, depois fizemos a venda da marca, que foi essa que não funcionou, por isso que não está existindo, e, meu irmão, comecei de novo. E no dia, dia 17 de março, nós tínhamos um evento chamado Lucrativamente. Eu também tinha viagem para o Vale do Silício, dia 18 de março. Sabe que eu lembro dessa história, cara? O Ricardo me falou. Eu acho que a gente estava combinado. A gente estava combinado de juntos. Eu não lembro se eu devolvi dinheiro para tu também, cara. Não, mas teve uma porrada de gente que eu devolvendo em dólar. Pois é. Olha aí, olha o desafio. No meu caso, não. A gente estava combinado de ir numa parceria. Aí eu lembro. Eu tava lá. Mas teve clientes, Fred, olha pra gente, devolvendo em dólar, cara. O Ricardo me contava isso, cara. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. E mostrou um Ítalo que você não conhecia. Total. Isso aí vem uma outra contribuição que eu quero deixar aqui com você. Já disse que o homem é o líder do corredor viajado, que o ambiente sempre vence, que você estiver no meio de 5 pessoas medíocres, você vai ser a sexta. Isso é duro, mas é construtivo. Por outro lado, se você estiver envolvido com 5 pessoas de excelência, você vai ser o sexto. E é isso que nós oferecemos na Prosper Academy, um ambiente empresarial de crescimento focado na excelência. Então, de 2020 para cá, a Prosper Academy vem se ela veio e nesse evento que era o Lucrativamente, né, o que a gente teve que cancelar antes de ser obrigado, ou seja, quando eu vi aquele movimento assim, cara, não vai dar. Transformei o evento em online. Então isso por decisão própria, não porque foi determinação do tipo fecha tudo, né? Fizemos o evento online, mas quando houve uma abertura em novembro, houve um arrefecimento, né? A curva desceu. Eu aproveitei aquela oportunidade, me juntei nesse projeto ao Hard Rock, porque nós estamos indo para a 4ª edição esse ano, você é nosso convidado para estar lá, 4ª edição. Na primeira edição eu disse para minha esposa e sócio, nós estamos começando agora, o momento, acabei resolvendo fazer esse começo dessa atividade como forma exclusiva, aonde está o teu foco, vai estar o seu crescimento.
Enquanto eu dividi o foco da Prospere com a 800 Alto, cara, ficou aquela coisa... nem outro. Nem vai, nem fica, aquela coisa embaçada. Aquela história que eu trouxe para a mesa do meu amigo. Cara, aí minha licença para me concluir esse Perfeito. assunto. O que eu falei para ele, cara, acredite em mim por experiência vivida. Não vai funcionar nenhum e não vai funcionar nem o outro. Ela não vai começar a não bater meta na empresa dela, ela vai ficar estressada. Ou ela decide correr o risco de não ter a segurança do salário, a segurança dos benefícios e da bonificação, que com certeza ela deve ganhar. Ou nada feito. Ou nada feito. Pronto. Enquanto isso, você não disse que ele estava empregado? Você fica sendo a retaguarda. Aí que estava a combinação. Um e-mail não dá. Ou eles vão ser os dois como funcionários, ou vai ser um como funcionário, o outro como empreendedor. Um e-mail não dá. Um e-mail não dá. Então a gente a gente resolveu focar e aí passamos a realizar... Quando estavam as duas, tu percebeu que não estava nenhum nem outra. Sabe o que acontecia? Dando aqui uma contribuição muito verdadeira. Pode dar. Né? Eu já atendia, eu comecei a ser demandado para fazer mentorias individuais desde que eu saí da AGE. Era muito comum as pessoas me procurarem. Ítalo, teve uma situação que eu nunca vou esquecer. Né, cara? Pois e uma doação, cara, existe um ato de doar. Às vezes era melhor para mim estar apoiando um amigo empresário num café, trocando uma ideia com ele, do que estar na minha empresa. E isso estava errado com a empresa, mas estava certo comigo mesmo. Era injusto com a empresa, porque você não estava lá fortalecendo. Perfeito. O meu erro foi não ter reconhecido isso mais rápido, mas veja bem, se eu tivesse tido alguém para me orientar, se eu tivesse alguém que me fizesse as perguntas certas, talvez eu tivesse mudado essa história e assumido o papel que eu estou hoje mais rápido. Tinha acelerado, né? Por isso, mais uma vez, meu desafio é ser o mentor que eu era para ter encontrado. Não tinha esse mentor do teu lado, né? Eu não posso voltar o meu tempo para corrigir os meus erros, mas eu posso apoiar alguém que está nos assistindo aqui agora, caso acredite que deva caminhar conosco em alguma das nossas iniciativas, mentoria em grupo, mentoria individual, estruturação financeira, valuation, eventos, a poupar tempo. Vamos aproveitar e indicar também, que eu sempre, que eu tenho a oportunidade, eu indico a importância da AGE, né, no mundo aí dos jovens que querem empreender. Sensacional. Fala aí por mim, o grande Fred. Dia eu estava aqui na minha atividade empresarial, ali com os meus 26, 27 anos e querendo encontrar um caminho, já sentindo a necessidade de um novo ambiente, porque eu só vivia daquela relação que eu tinha profissional. Nessa época eu já estava construindo, né, já tinha saído da loja de automóveis. Mas sempre buscando e sempre muito focado na leitura. Um dia eu vi uma propaganda na televisão: jovem empresário mostra a sua cara. Rapaz, aquilo ali para mim foi uma bomba assim. Cara, eu tenho que conhecer o que é isso. Uma propaganda que eu sei até hoje qual foi a frase: jovem empresário mostra a sua cara. Eu fui atrás da AGE no endereço. Eu fui lá, era Dom Luiz 880. Aí eu acho que era quinto andar. Nunca imaginei que um dia eu estaria indo lá para a sede da AGE como presidente. Fui, me candidatei, entrei e aí eu passei a usufruir desse ambiente, onde tinham muitos empresários que eram sucessores. Quem era o presidente grandes, lá da época? Era o Douglas Santos. Douglas da DIE? Douglas da DIE. Aí teve o primeiro encontro anual da AGE, chamado de Interage. Aí olha como é que é a vida. Nesse encontro da AGE, eu disse assim, pessoal, a AGE, eu estava há um mês na AGE, talvez um mês e meio. Eu já percebi... Vamos botar aqui, né, o link da AGE também, para você que não sabe, é a Associação dos Jovens Empresários. Muito bem agora dirigida pelo Davi, né? Nosso amigo Davi, coordenador. Bom, aí eu fui dar uma sugestão. Ó, eu percebi que a AGE, ela entrava na vida da gente, dos associados, através dos eventos. E que ela tinha um evento clássico por mês, que era o almoço empresarial. Então, nesse dia que estava fazendo um final de semana de opiniões, de análise, de planejamento, eu disse que a AGE deveria fazer alguma coisa para que ela pudesse ter contato mais frequente com o empresário. Eu dei a ideia num grupo lá, aí me pediram para dar a ideia na frente do grupo todo. Aí eu lembro demais o Douglas com os coordenadores, mas explica melhor isso. Eu falei, cara,
não sei, a gente poderia... Por exemplo, se a gente conseguisse mandar um texto toda semana de algum assunto para os empresários, né, para os associados. Mas como assim? Eu disse, cara, é o seguinte, olha o que eu vou dizer agora, Ítalo. Não tem um fax? Na época era fax, cara. Manda um fax, cara, um jornalzinho e tudo. Aí eles olharam assim, rapaz, essa ideia é boa, pois faça. Aí na hora eu fiquei com raiva, porque eu pensei assim, rapaz, eu dei a ideia pela ideia. Se eu soubesse que eu ia ser desafiado a fazer, eu tinha ficado calado. Mas eu fiz. Eu criei uma coisa chamada fax motivacional. O fax, cara, passava pelo fax. Legal, é o que tinha, né? E um dia eu resolvi criticar os associados. Posso tentar adivinhar a época? Diga, meu irmão. 96. Exatamente. O meu bateu na trave? Isso foi 94, que foi o mandato 93, o mandato do Douglas. Eu comecei o fax, aí veio o Marcos Tavares, Indira, 95, e meu mandato foi 96. 96. Aí eu comecei a mandar esse tal do fax. Na época do fax. Aí, meu irmão, um dia, Ítalo, teve um evento da Dom Cabral, que a AGE era uma das apoiadoras. E aí eu me matriculei sobre sucessão. Rapaz, pois não é que quando eu chego no evento da AGE só tinha eu e outra pessoa? Eu e o Marcos Tavares. Aí quando foi, isso era no final de semana, quando foi na segunda-feira, que era o dia do fax, eu mandei o fax metendo pau. Todo mundo. O título era assim, aonde é que vocês estavam? Aí, ó, nós tivemos no final de semana essa oportunidade, o ingresso para a AGE era diferenciado, e no final dizia assim, mas tudo bem. E outra edição desse mesmo evento da Dom Cabral será realizada em breve. Só que em São Paulo, e a passagem custa tanto, e a estadia no mínimo vai lhe custar tanto. Perderam a oportunidade. Decidam agora, desse jeito. Mandei na segunda. Quando era na terça-feira, tinha um evento da AGE, lá na FIEC. Meu irmão, quando eu chego nesse evento, ninguém olhava para mim. Todo mundo passava de cabeça baixa, porque eu fui contundente, né? Aonde é que vocês estavam, né? Aí chegou um amigo, que você conhece, Tom Prado. Tom Prado, que hoje é meu grande amigo, cara. Tornou-se um grande amigo. Chegou para mim e falou assim, tu não acha que foi forte demais, não? E eu já sabia da autoridade que ele tinha na AGE, eu tava chegando, cara. Aí eu disse, não sei, cara, me diga você. Meu irmão, daí nasceu uma grande amizade, daí nasceu um dia o convite para ser presidente, daí nasceu o meu projeto de ser mentor de negócios, daí nasceu a Prospere Academy, daí nasceu hoje meu filho olhar e dizer que quando tem um trabalho na escola, ele gosta de apresentar, que tinha um trabalho na escola e que ninguém queria ser o primeiro a falar e ele foi, porque ele está vendo, o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Então, ter ido para a AGE foi transformador. E é isso que eu hoje na Prospere procuro levar para as pessoas que resolvem caminhar conosco. O nosso lema é, aqui a sua meta será o topo, se você decidir aceitar. Se você decidir aceitar, a meta na Prospere é o topo. Por isso que o nosso símbolo é uma águia. Águia voam com águias. Então, eu não quero dizer que eu sou o melhor do mundo como mentor, não. Eu quero dizer que o nosso ambiente é um ambiente de crescimento onde estão os melhores, os que decidem no nosso entorno. Muito bom. E a AGE foi isso para mim. Quer dizer, então, que tudo isso, essa ideia que tu levantou a mão e falou do fax. Na verdade, eu ter metido pau, né? Eu fiz uma crítica generalizada. Não, na verdade, a ideia do fax, aí depois tu meteu o pau e foi quando chamou a atenção. Foi. A coragem aí de tu viu a transformação que gerou, né? Lembrando que eu era um cara, que eu sempre fui um cara introspectivo. Aí a AGE me ajudou muito. Porque, entenda, assim, olha que interessante. Tudo se junta. Eu era um cara que via meu pai em posição de destaque nos negócios. Eu vi ele nas empresas que ele teve, mas também vi ele em destaque como engenheiro, no órgão público, e ele não falava. Ele não falava, minha mãe, a minha vida toda, mas seu pai não fala, seu pai não ocupa o espaço. Aí um dia alguém me desafia, e eu vou fazer igual, entendeu? Aí eu, com raiva, porque eu fiquei com raiva quando o Douglas fez isso, eu disse, vou fazer. E a raiva é muito importante. É importante ser desafiado. A raiva é muito importante. O ódio, a ira, ele é extremamente improdutivo
e que ele desconstrói as relações. A raiva ela pode ser construtiva de uma trajetória, né? Como eu já disse, eu hoje não trabalho com empresário se eu não tiver conhecimento do perfil comportamental dele. E a ferramenta que eu uso trabalha com 3 centros de inteligência. Um deles, que é o centro de inteligência racional, a emoção que está por trás é o medo. O segundo, que é o centro de inteligência emocional, a emoção que está por trás é o afeto. E o terceiro, que é o instintivo, a emoção que está por trás é a raiva. A ação empreendedora, ela se move pela raiva. Quem não viu alguém... tem que ter raiva, o cara tem que ser irado, mas ele tem que ser controlado. Tem que irado no bom sentido, né? A ira do bem, né? Quem um dia não se viu falando assim, pois agora eu vou fazer, só para ele ver, só de mal, né? Agora eu vou fazer. Então, a gente, e o curioso, Ítalo, a grande maior parte das pessoas vão empreender, vão ser empresários, e se não se moverem, cara, nunca saberão disso. Se elas não buscarem apoio, elas nunca saberão disso, cara. Isso é terrível. Claro, eu respeito muito, eu estou sempre fazendo eventos. Em todo evento, é claro, eu faço um convite. Eu faço um pitch de vendas, como eu disse, agora eu sou um vendedor. Eu faço um convite às pessoas a aderirem nos nossos programas. E todo programa nosso, eu dou uma garantia, 2 garantias. Na verdade, uma é uma garantia que se a pessoa, por exemplo, são 10 encontros no método Lucrativamente. Se ela participar dos 2 primeiros e não gostar, ela pode sair, eu devolvo tudo, cara. Devolvo até a taxa de cartão de crédito, caso ela tenha parcelado no cartão. Mas se o cara fizer o curso todo e depois de 6 meses ele me provar que aplicou o que eu disse e não ganhou nada, eu devolvo o dinheiro do mesmo jeito, ainda dou R$1.000, ó. Dou R$1.000, então, um é uma garantia, o outro é uma reversão do risco. Porque eu entendo a cabeça do empresário, eu um dia estive do lado dele, prostrado, com medo, isolado e me comparando. Eu já tive o meu momento assim. Sozinho, né? Sozinho. Agora eu quero propor uma mudança. Então, se esse cara não um dia viu uma propaganda que seja algo do tipo, né? Jovem empresário, né? Se mexa, meu amigo. Rapaz, eu vivia dentro de uma sociedade com uma pessoa bem mais velha do que eu. Não era uma relação horizontal entre eu e meu sócio, era vertical, eu era um sócio funcionário, porque esse meu sócio era muito dominante e eu ali querendo me sair e tudo e tal. Um dia rapaz, eu vou lá para esse negócio. Aí, posteriormente, desfiz a sociedade. Era da época da construção, né? Exatamente. Segui minha carreira, graças a Deus. Eu demorei, sabe, o Fred? Quando eu tinha 34 anos, rapaz, eu patinando aqui, errando, tentando e acertando pouco e errando mais do que acertando. E aí um amigo, né, um abraço aí pro Gilberto Pires e pro Marcelo Caetano, que é esse... Maravilha, mais uma vez o Marcelo, né? É, o Marcelo Caetano. O do Marcelo Paiva. O do Ítalo Paiva, né? O do Ítalo Paiva, isso. Ele, macho, tem um negócio assim que tem tua cara, tu vai gostar muito. O que é? Aí foi o almoço empresarial, e aí eu gostei realmente muito. E o Ricardinho era o Palhano? O Palhano. Olha aí. Era o presidente, né? Sempre muito... Que agora é sócio, né, cara? Meu sócio. Maravilha. Solista e gente boa. E eu até brinquei com ele na época, na viagem da AGE, né? Sim. Porque todo mundo agarrando com ele, que ele é muito legal, né? E gente boa. Eu vi, Ricardo, cara, quando terminar essa viagem, tu nem vai ser meu amigo, pô. Aí ele, como assim, então? Porra, todo mundo aí te abraçando, tanta gente pra tu dar atenção, que tu vai esquecer de mim, né? Eu brincando com ele, e hoje a gente tá junto aí toda hora e dando muito certo, rapaz, né? Eu cheguei... A AGE foi muito importante pra mim, viu? Perfeito, cara. Isso é maravilha ver um negócio desse. Eu conheci o Ricardo assim. Eu não tinha ido a nenhum evento na gestão dele. Aí fui para um evento grande na FIEC, que era da FIEC. Aí eu cheguei para ele e perguntei assim, rapaz, você sabe quem é o Ricardo, que é o presidente aqui? Tô doido para encontrar, porque ele veio falar comigo. Oi, Fred Pinho, tudo bem? Ele já me conhecia, né? E o Ricardo, aí oi, tudo bem, mas não sabia com o que eu tava falando. Rapaz, tu pode me indicar quem é o Ricardo? Eu ainda não falei com ele, queria dar um abraço. Ele, rapaz, dizem que sou eu. ele brincalhão, né? Que sou eu. Ô, meu irmão, aí deu um abraço gostoso nele e tudo. Rapaz, nós empresários, cara, empresário é uma atividade que eu acho fantástica.
fantástica, mas a gente tem que fazer melhores escolhas. Ganhar dinheiro não é mais uma coisa natural, é uma grande conquista. Sabe aquela historinha básica, né? Vaca não dá leite, você tira dela. Rapaz. Agora, nenhuma empresa dá dinheiro. O nada. pessoal aqui está ainda embarcando facilmente naquilo que eu chamo de método tá dando, né? O formato cearense, ninja, de prospectar novos negócios. O cara bota açaí, por que bota um açaí? Porque todo mundo tá botando. Porque tá dando. Porque tá dando. Bota um beach tênis, por quê? Porque tá todo mundo colocando e dando Pois certo. Aí agora é energia solar. Todo mundo investindo para vender, né? O varejo, né? É até uma porque grande tá dando, empresa, né, de informática, quando eu olhei uma propaganda dela. Porque tá dando, né? Então, a atividade empresarial, ela funciona com inovação, diferenciação, geração de valor, né? E não é um mecanismo natural, é uma criação. É um ato de criar, é um ato de ser criativo e inovativo. E o empresário, imaginar que ele vai adquirir habilidade para isso naturalmente, que ele nasce assim. Não. Sabe o que acontece, Ítalo? É porque um dia foi assim, meu amigo. Mas já passou. E tem muita gente que não entendeu essa mudança e se revolta. Muitas vezes assim, rapaz, como é que meu negócio dava dinheiro até um dia desse e agora não dá mais? Tá tudo errado, ó. É o dar dinheiro. Você conseguia extrair valor da sua empresa porque existia uma concorrência baixa. Agora ela aumentou, você não consegue mais. Todo o mercado é uma escada rolante invertida. Parado, você desce. Pronto. É verdade. Fred, quem é o público, né? E como é que ele pode ter acesso à sua empresa, né? A Prosperi Academy. Quem é o público? Nosso assim? Público... E deixa bem definido aqui nesse vídeo os produtos, para que a pessoa que de repente nunca teve contato, para ele entender o que realmente tu pode ajudar. Perfeitamente. Tu fala o público e fala para mim aqui, para a gente já finalizar, para não ficar muito comprido, né? Muito tempo o vídeo. A gente já está concluindo. Quem é o público e que de fato você pode ajudar? Perfeito. O público da nossa empresa, da Prosperi Academy, é o empresário da pequena empresa, da pequena e média, entendendo que não existe pequeno empresário. Para mim, todo mundo é empresário, que tudo tem a ver com questão de mentalidade. Então, se você é empresário, tem aí seus 2 funcionários, se você está planejando o seu negócio, é a hora certa de ter contato conosco. Acontece muito isso. Mas eu ainda sou muito pequeno. Não. Eu estou preocupado com a sua mentalidade. Se você tem hoje 2 funcionários, eu não estou preocupado com isso. Eu quero você comigo para que eu possa trabalhar a sua mentalidade, para que você possa chegar mais rápido a ter 20, 200. Se for o que você quiser, só um parêntese, se você aceitar a meta, né? Só um parêntese. Olha, e o que eu vejo que chega aqui para mim também, Fred, que eu acho que para você... é o cara que esperou dar tudo errado, perder todos os recursos para procurar ajuda. Exatamente. Ele, ao invés de nos procurar na área de apoio do hospital, ele deixa para procurar na emergência, né? Na UTI, ele vai já na UTI, né? E aí vira na dor, né? Mas o desafio fica aqui para quem está nos assistindo. Se você tem 2 funcionários, é curioso isso. Ou não tem, procure, sempre vai existir um espaço para você através de um evento nosso. E eu, curiosamente, Ítalo, tenho empresários com milhares e milhares de funcionários. Eu tenho empresários que não permitem que eu declare o nome deles por conta do formato da minha entrega. Eu acompanho hoje alguns processos grandes de fusão e aquisição, dando suporte direto ao empresário, muitas vezes com equipes incríveis, cara. Eu estou lá inserido dentro desse contexto, mas o meu público, meu amigo, é o da pequena empresa, que é aquilo que eu vivencio, e organizar essas empresas para que elas possam crescer de maneira lucrativa e escalável, é a nossa missão. Muito bem. Então a gente existe para ajudar você a se organizar. Eu identifico uma síndrome da desorganização empresarial. As pessoas acham que uma desorganizaçãozinha básica é algo bobo. Não é. O crescimento desorganiza. Beleza, mas se esse empresário não automaticamente, após esse crescimento, que vem essa eventual desorganização, ele não estruturar a sua empresa, aí é que vai chegar o tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. O cara começa com a força de vendas. Ele cresce. Uma empresa que tem 2 funcionários, Ítalo, é uma empresa. Se ela tiver 20, é outra.
Ah, mas é o mesmo nome, CNPJ e dono. É outra empresa e o cara subestima. O nível de preparação para ter 2 é um, para ter 20 é outro. Total. O empresário que vende 50 mil por mês tem uma empresa. Se ele passar a vender 500, é outra empresa, mano. Meu amigo, exige um novo empresário. Daí o nosso método ser fundamentado em modelo de negócio, modelo de liderança, modelo de empresário, modelo de liderança, modelo de negócio e modelo de gestão. Muito bem. Esses 4 pratinhos bem girados, eles vão dar lucro. Com o lucro vem o reinvestimento. Do reinvestimento, reinveste aonde? No empresário, nos seus conhecimentos. Pratinho é uma boa analogia. 4 pratinhos que tem que ser bem girados. Uhum. Se eu parar, um é malabarista, aquele do parou circo, de girar, né? O pratinho. Se eu parar de girar, o que acontece, Ítalo? Vai cair. E se cair? Quebra. Que é uma palavra terrível no mundo dos negócios. Terrível. Quebrar. Quebrar. Acontece? Acontece. Mas até para quem passou por uma experiência dessa que é traumática, nós estamos preparados para mudar a sua mentalidade, virar o jogo, porque, meu amigo... Pivotação, né? Pivotação? Pivotar, né? Pivotação, pivotagem, meu amigo. Se você é empresário, você não tem obrigação de morrer agarrado com um determinado modelo de negócio. Por exemplo, eu ia morrer agarrado com o modelo de negócio da 800 Auto porque é uma marca forte? Não, eu vendi. E eu passei a dar um exemplo até para mim mesmo. Porque foi difícil, foi. Agora, só o que eu vejo é isso. Pessoas agarradas, confundindo a própria identidade com a marca da empresa. A minha identidade, Ítalo, está anexada a ser empresário. Eu sou empresário, mas eu não sou o empresário dessa empresa. Hoje o meu negócio é esse. Ótimo gancho aí, Jonathan. Eu falo aqui toda hora, galera, o Ítalo Paiva só vai se acabar quando ele morrer. Perfeito. Mas o giro de negócios, por enquanto, é esse aqui. Perfeito. Pode ser o giro mundo. Perfeito. Giro Marte. Que seja. Mas o Ítalo Paiva, a minha raiz aqui, a minha essência, o que eu sou... Perfeito. Só vai se acabar quando eu morrer. É o que eu chamo de identidade. A identidade é de empresário. Pronto. Faz sentido? Perfeito. Não associe, você não é o seu negócio. Não. Você é empresário. O Ítalo é o Giro Cowork. Não, cara. O Giro Cowork. Se amanhã você tiver uma proposta muito boa, você não pode vender porque você vai deixar de ser você? Não existe. O problema... Faz sentido? É esse o gancho? O total. E isso por si só já é uma grande virada de chave. Nós... finalizando, a proposta da Prospere é gerar transformação empresarial. Uhum. E o meu propósito de vida é transformar empresas através dos seus empresários. A Prospere hoje conta com uma equipe, existe a nossa vice-presidente, a Jennifer, que é minha sócia, que tem uma atuação incrível na área financeira, criando um modelo de estruturação de DRE, que ainda é um mito para muita gente, e ativação de metas de resultados. É incrível, é incrível. Ela trabalha com o empresário, aí cria a DRE. Quando cria a DRE, ela começa a ativar a meta comercial. Só que ela não ativa a meta só comercial, ela ativa a meta de custos. Vamos lembrar? R$1 a mais de vendas, 20 centavos de lucro para quem tem 20% de margem. R$1 a mais de economia, R$1 a mais de lucro líquido. É muito melhor. E agora uma nova área na empresa, a área de gente e cultura, entrando o Jonas Ramos, que vai fazer um trabalho incrível. Já começou, né, transformando as empresas através das suas lideranças. Então, eu trabalho o empresário, a Jennifer trabalha o financeiro e o Jonas trabalha a liderança. Ou seja, desce eu no topo ali com o empresário, a Jennifer com o empresário, com o tático na gestão financeira e o Jonas no tático até chegar na base da pirâmide, no operacional, trabalhando liderança, gente e cultura. Muito bem, parabéns, o Fred. A gente já se conhece há algum tempo e realmente eu vejo realmente sua evolução, a evolução da sua empresa. Parabéns. Amém, meu irmão. E uma coisa que realmente os empresários estão precisando... Vou mais uma vez falar que todos os seus contatos vão estar aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Será uma honra receber quem está nos assistindo aí e você em breve na sede da Prospere Academy. Estarei lá e vamos fazer uns vídeos juntos. Esse aqui é um presente para você lembrar da gente. Muito obrigado, olha aí, pode abrir aí, abre aí, pode abrir. Olha aí, rapaz, o negócio você tomar o café e lembrar do Ítalo, da Giro, do Jonathan. O nível vai lá para cima, viu, meu amigo?
Olha aí que maravilha. Tomar um chazinho, um café, né? Boa, cara. Giro, coworking, networking e negócios. Boa. Maravilha. E muito aqui obrigado. É um planner para você Perfeito, planejar. cara. Tá Eu sei, aí, turma. Olha aí. sei que você está atualizado, cheio do digital, mas um planner para você fazer suas anotações. Planejamento é um ato de fé, mas se não houver registro, se não houver organização, nada feito, se perde. Pode abrir aí para tu ver como é legal. Aí é um presente feito com todo carinho aí para os nossos convidados. Olha aí, rapaz. Você faz sentido que você sugira que a gente abra mesmo. Olha, turma, olha aí o nível aí, viu? Isso aqui é o padrão Ítalo Paiva. E eu fico muito feliz de estar aqui, Ítalo, compartilhando com você, com o seu público. E espero que aqui, dessas páginas aqui, possam surgir grandes projetos e grandes resultados, viu? Porque eu tenho certeza que é isso que você provoca, que você promove. Claro, com certeza. E como eu disse, todos os contatos do Fred vão estar aqui embaixo nesse vídeo. Eu queria, agora para o final da nossa conversa, Fred, e você deixar sua mensagem para quem de repente está passando por algum momento desafiador, né, ou de inspiração. Perfeito. Né, eu gosto muito de dizer que eu viajo muito, viu, Fred? Muito. Busco viajar para ter parâmetros. Sim. E eu percebo que como o Brasil é rico em oportunidades, como o Brasil é o país das oportunidades, né? E que uma vantagem também muito boa, às vezes você ter só uma habilidadezinha a mais já faz toda a diferença. Toda. Perfeito. Eu queria que você, baseado nisso, desse uma mensagem aí. Maravilha. Para quem está precisando. De dificuldade e prosperidade, eu entendo. Porque vivenciei na minha vida momentos totalmente focados em cada uma dessas situações, Ítalo. Então, se você está aí nos assistindo, meu amigo, seja qual for o momento em que você está, saiba que tudo na vida está associado a crescimento. Se uma empresa está ali na linha do prejuízo, ela tem que primeiro estabilizar e crescer até chegar no seu ponto de equilíbrio, ou seja, empatar e depois seguir crescendo para poder ter resultado e resultados robustos, né? Que inclusive possam um dia voltar, retroagir e pagar toda a conta daquele momento de dificuldade que você enfrentou. O que importa é que é necessário ter à frente dessa empresa um empresário preparado. Forte, né? Forte, com a mentalidade vencedora e, sobretudo, e além do motivacional. Nós acreditamos em todas as abordagens que trabalham o empresário. Mas na Prosper Academy não tem gritinho nem pulinho, nem tem que andar em cima do fogo, porque não é curso para bombeiro, Ítalo. Nós estamos lá para criar empresários com uma mentalidade para prosperar, crescer com saúde, com equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Então, se é isso que você procura, esteja você em qual momento da sua vida empresarial você tiver, pode nos procurar, que sendo desde uma mentoria individual comigo ou com a Jennifer, ou com a nossa equipe, ou dentro de um simples evento, que muitas vezes são iniciativas que custam ali R$ 97,00, ou no nosso produto principal, que é o Método Lucrativamente, com toda certeza você vai encontrar essa seriedade, esse nosso foco e toda a nossa dedicação. Obrigado, Fred. Obrigado. E você que ficou conosco até aqui, muito obrigado aí pela paciência, né? Espero que a gente possa ter contribuído, né, Fred? E porque tudo é feito com muito carinho, né, Fred? Perfeito. Sou testemunha aí, Ítalo. É isso e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Fred. Maravilha, meu amigo. Valeu. Parabéns, Ítalo, pela sua iniciativa. Um abraço a todos. Tchau. Valeu. Até o próximo episódio. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Ian Tosta, sou sócio fundador da In-House Market. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao Ítalo e ao Giro Coworking por todo o apoio que eles nos deram, né? Nós somos clientes deles e assim, se vocês estão buscando mais do que um fornecedor, vocês estão realmente querendo um parceiro de negócios, pode contar com o Ítalo e com a Giro, porque realmente é uma empresa muito, muito boa, nos ajudou bastante e muito séria. E por isso eu queria agradecer e também oferecer aí o meu apoio para próximos desafios, tá bom?
Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.